A última parte do conteúdo relacionado a essa aula é o estudo de 3 aproximações que se pode fazer para o comportamento do diodo. Essas aproximações elas podem ser utilizadas para simplificar o comportamento de um diodo, para que não se necessite ficar sempre consultando aquela curva que é complexa, que é uma curva que com o crescimento da tensão do diodo cresce a corrente, principalmente no que se refere ao comportamento em condução aqui do diodo, nessa região. É importante que essas aproximações elas não são válidas em todos os casos e não substituem o conhecimento, o entendimento do funcionamento desse componente e também não substituem o uso de modelos em simulações. Mas, para uma análise rápida e simplificada, para facilitar a compreensão do funcionamento de um circuito, pode-se adotar alguma dessas aproximações do comportamento e isso vai ter pouco impacto na análise e vai facilitar muito a compreensão do funcionamento de circuitos. A primeira aproximação ela é válida quando se tratam de tensões altas. O que se pode considerar tensões altas nesse caso? Quando se trata de retificação ou mesmo um diodo que é utilizado numa tensão contínua, em alguns casos, em que o diodo se mantém em algum período de operação e está polarizado diretamente, outro ele pode estar polarizado reversamente, essa relação entre tensões, entre a tensão utilizada no sistema, a tensão de uma fonte ou a tensão que surge reversa, e a tensão em condução do diodo, quando essa relação entre essas tensões for, podemos assumir um valor aproximado aí 100 vezes maior, comparando aquele 0,7 volts ou 0,3 volts em condução do diodo com a tensão de uma fonte, que vai ter que ser, então, de 70 volts ou 30 volts para ter uma relação aí de 100 vezes maior. Quando essa relação estiver satisfeita e for bastante grande, pode-se assumir que o diodo, quando está em condução, ele é um fio, um curto-circuito, um comportamento ideal. E quando ele está em bloqueio, ele é realmente um circuito aberto completamente, não corre nenhuma corrente no sentido contrário. Porque essa é uma simplificação. Nós sabemos que em condução existe uma tensão no diodo e sabemos que em bloqueio existe uma pequena corrente de fuga. Mas nesse caso, por essa relação ser grande, pode se aproximar o diodo como aquela curva ideal, que foi aquela curva que nós tratamos a primeira vez, na introdução ao assunto. Que é, quando em bloqueio o diodo efetivamente é um componente ideal, não tem nenhuma corrente, e quando em condução ele é efetivamente um condutor ideal, não tem tensão nenhuma nele. São essas duas situações. Isso vale para a análise do comportamento de um circuito com esse componente. Pode-se analisar ele em duas condições, em condução e fora de condução, e assumir que pode-se substituir o diodo por um fio condutor em condução ou um circuito completamente aberto quando está em bloqueio. Essa aproximação claramente não permite o cálculo da potência dissipada nesse componente. É uma limitação. Mas os erros gerados por essa aproximação vão ser muito pequenos. Olha, se a relação entre tensões é 100 ou mais, um erro menor que 1% vai acontecer aí em relação a tensões nesse sistema. Mas cuidado, não se pode analisar a potência sobre esse componente porque, afinal, uma aproximação de um curto-circuito não tem tensão nenhuma. Então, a potência é zero e uma aproximação de completamente circuito aberto não tem corrente alguma, então também a potência é zero. Não é válida para o cálculo de potência. Chamando a atenção novamente para esse detalhe. A segunda situação em que se pode fazer uma aproximação por um modelo levemente diferente de um diodo é quando a corrente direta, corrente em condução, é aproximadamente constante, ou ela varia muito pouco. Durante grande parte do tempo de operação, o diodo está conduzindo uma corrente aproximadamente constante ou com uma ondulação bastante pequena. Nesse caso, o diodo está conduzindo sempre diretamente polarizado e pode-se procurar aí um ponto em torno de ponto de operação. Chamamos aqui de ponto de operação normal. E se esse diodo opera em torno de sempre uma determinada corrente, conforme indicado aqui nesse eixo, sempre opera em torno dessa região, pode-se assumir e se tomar como uma tensão constante de operação. Aquele 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 volts que nós observamos dinamicamente em outras simulações, nesse caso aqui, o diodo está quase sempre conduzindo diretamente. Nesse caso, pode-se assumir que o diodo se comporta como uma fonte de tensão com um valor constante, e esse valor constante é aproximado pela tensão naquele ponto de operação. Isso simplifica bastante a análise, porque
Quando ele está em condução, em vez de nós termos que usar uma curva complexa do diodo aí, completa, modelada matematicamente, se usa uma fonte de tensão pequena em série, um valor aproximado da tensão que ele exibe naquela operação. Aqui em verde, nós temos a curva aproximada do funcionamento do diodo. Em preto, aqui atrás, a curva completa, com aquele detalhamento de que quando ele entra em condução, vai subindo levemente a corrente, uma determinada inclinação, e uma tensão máxima de bloqueio. Nesse caso, se a gente observar aqui, a simplificação simplesmente não existe corrente reversa, e quando excede a tensão aproximada aqui, que no nosso caso do exemplo do circuito ao lado corresponde a 0,8 volts, ele vai simplesmente entrar em condução abruptamente. Retomo aqui, isso só vale para quando a maior parte do tempo a operação ocorre em torno de um mesmo ponto com uma ondulação pequena de corrente. E essa aproximação é bastante precisa. Em alguns casos, inclusive, se usa essa aproximação, ainda que não seja uma operação só em torno de um ponto só de operação, que ele excursione ao longo, mas representa razoavelmente bem esse funcionamento. Essa mesma modelagem que é utilizada para se estimar a potência de um diodo quando se usa a corrente média de operação. A terceira aproximação que se pode fazer, a gente pode observar agora que ela é um pouco mais complexa, é quando se opera com altos valores de corrente. Quando se opera com altos valores de corrente, é típico se considerar que a condução não ocorre de forma absolutamente abrupta no diodo, mas com uma certa inclinação. Para não se utilizar aquela curva complexa lá que nós já vimos no detalhamento anterior da relação entre tensão e corrente, se pode simplificar assumindo que a tensão de joelho é a tensão onde inicia a condução do diodo. Essa aí pode ser 0,7, 0,8, ou até mesmo no caso do uso de um LED, como foi adicionado no exemplo aqui, essa tensão do joelho pode ser maior ainda, em torno de 5,3 volts nesse exemplo. Mas depois de que é cedida essa tensão de joelho, a corrente cresce com uma taxa constante com uma determinada inclinação. Isso pode ser pertinente para se fazer uma análise do sistema. Então, pode-se assumir que o diodo, nessa condição, ele tem um valor constante, que é a tensão do joelho, representado por uma fonte constante desse comportamento. E, após isso, um resistor em série, pequeno, nesse caso aqui de 2 ohms, que vai determinar essa inclinação da curva conforme apresentada aqui. E como se define esse valor desse resistor equivalente aqui? A inclinação dessa reta é relacionada com a resistência desse resistor e o valor do início da reta aqui é a tensão do joelho do diodo. Essa modelagem vale quando esse LED ou esse diodo ele é mantido em polarização direta. Não é válido aplicar uma tensão menor do que a tensão de joelho nele e imaginar que essa reta vai se estender aqui para baixo. Só é válida a aproximação nessa condição de operação, diretamente polarizado. Portanto, para definir essa resistência do diodo, se utiliza simplesmente a lei de Ohm. Nós partimos dela, que é a tensão é resistência vezes corrente. V igual a R vezes I. E nessa curva se escolhem 2 pontos. Eu vou marcar aqui 2 pontos quaisquer e vou chamar eles de ponto 1 e ponto 2. Ponto 1 é mais embaixo, ponto 2 é mais em cima. E tomando-se a tensão e corrente de ponto 1 e a tensão e corrente do ponto 2, nós teremos aqui um I2, um I1, um V2 e mais à direita aqui um V1. As tensões e correntes equivalentes ao ponto 1 e 2. Isolando-se da lei de Ohm a resistência, temos uma tensão dividida por uma corrente. Mas nesse caso nós queremos só a inclinação da reta, então o que utilizamos é a variação de tensão entre V1 e V2 e a variação de corrente entre I1 e I2. Para isso se faz o cálculo por meio de substituir a tensão e corrente na lei de Ohm pela variação de tensão e corrente. A variação não deixa de ser a corrente no ponto 2 menos a corrente no ponto 1, que dá essa distância, e a tensão no ponto 2 menos a tensão no ponto 1, que dá essa distância. Portanto, se calcula a tensão no ponto 2 menos a tensão no ponto 1, dividido pela corrente no ponto 2 menos a corrente no ponto 1.
que efetivamente estamos medindo essa dimensão aqui, horizontal, que representa quanto variou a tensão, e a dimensão vertical, quanto variou a corrente. E assim se tem o valor para esse resistor aqui, equivalente no modelo da simplificação. Esse modelo é bastante prático e nos permite fazer análises rápidas do sistema, inclusive análise de queda de tensão bem simplificada quando se usa diodos, então, e que é válido em condições de mais altas correntes de condução.